Isaías que eis que faço algo novo, e coisas novas o Senhor está fazendo em nosso meio, coisas novas o Senhor está fazendo na nossa igreja, coisas novas o Senhor está fazendo em nossa célula, e nós vamos declarar isso em forma de canção. Amém? Glória a Deus. Avivamento, hoje aqui há um vento fresco que já posso sentir. Algo maravilhoso está por vir. Há uma mudança dentro de mim, há uma promessa que irá se cumprir. Algo sobrenatural está por vir. Os que vencem a escuridão, meus erros pra trás estão. Montanhas se moverão, há um novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão, há um novo vindo, há um novo vindo, há um novo vindo, há um novo vindo. Há uma unção de celebração, e as fortalezas não me impedirão. Algo sobrenatural está por vir. A liberdade para recomeçar, me tira das sombras e me faz transportar. Algo sobrenatural está por vir. Os que vencem a escuridão, meus erros pra trás estão. Montanhas se moverão, algo novo virá. Os gigantes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão, algo novo virá, algo novo virá, algo novo virá, algo novo virá. Quantos podem celebrar ao Senhor nessa noite? Há um avivamento aqui. Vejo avivamento nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Vejo salvação nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Eu posso ouvir o som. Posso ouvir o som nesse lugar. Som de liberdade pra nos transformar. Eu posso ouvir o som nesse lugar. Provisão e abundância pra nos transformar. Eu vejo a cura nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo Jesus, alegria nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Chegando está, chegando está, chegando está, chegando está, chegando está, chegando está, chegando está,
sobre essa igreja. Uma nova mente e fé eu tenho, e um novo tempo vejo, algo novo vindo. Uma nova mente e fé tenho, e um novo tempo vejo, algo novo vindo. Uma nova mente e fé tenho, e um novo tempo vejo, algo novo vindo, 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 algo novo vindo. Vejo liberdade neste lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo Jesus neste lugar, vindo sobre as nuvens e na cabeça. Eu vejo liberdade neste lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo Jesus neste lugar, vindo sobre as nuvens pra me aquiescer. E aqui está, 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 e aqui está. Quantos creem nisso? Dê glória a Deus. Aleluia, Ele está aqui. Não há nada neste vasto universo que só possa ser explicado de uma forma. Não há nada neste vasto universo que só possa ser explicado de uma forma. O conhecimento que um físico tem sobre gravidade é muito mais complexo do que aquilo que uma criança aprende na escola. Mas as duas explicações, por mais diferentes que sejam, não deixam de ser verdadeiras. Podemos também analisar um mesmo evento histórico sob diferentes ângulos, sem invalidar nenhum deles. Quando o assunto é célula, que explicação vem na sua cabeça? Você poderia ir à Bíblia e mostrar como os primeiros cristãos se reuniam nas casas. Você poderia voltar ainda mais, lá no Antigo Testamento, e mostrar o conselho de Jetro. Uma outra explicação são os modelos celulares ao redor do mundo. Ou então explicar como funciona o processo de multiplicação. E, bem, nenhuma dessas explicações estaria errada. Mas talvez você não precise dar uma explicação. Você só precisa fazer um convite. Venha e veja. Célula é porta aberta e portas abertas são corações abertos. Aqui os solitários ganham uma família e juntos nós conhecemos mais o Pai. A reunião tem hora e data marcada, mas a célula não tem limites espaço-temporais. Todo lugar, toda hora, literalmente toda hora, é possibilidade de encontro. É vida na vida, é o Evangelho de forma prática, é onde o nosso amor encontra alguém para receber. Célula é uma parte do corpo, mas também a igreja. E assim nós chegamos onde o prédio não pode chegar. É cada um trazendo comida para compor a mesa do lanche. Mas aqui compartilhamos muito mais do que comida. Aqui, nos nossos pequenos atos de serviço, descobrimos grandes propósitos. É ver a casa cheia e precisar sentar no chão. É multiplicação de alegria, comunhão e chamado. Célula é amar o perdido, é ser carregado e carregar, é conhecer o Pai, é viver para além de nós, é celebrar as vitórias do outro. Células são luzes acesas na cidade escura. São pequenas manifestações do reino de Deus. Multiplicar é o nosso DNA. Todas as células pertencem a um mesmo corpo e são orientadas por uma só visão. A nossa unidade atrai o sobrenatural e aperfeiçoa tudo o que fazemos.
Viver igreja é celebrar uns aos outros. Todos precisam daquilo que vivemos juntos. A nossa multiplicação é sinônimo de salvação. Acredite no poder derramado sobre a sua vida, sobre essa igreja. Alegre-se, agradeça e prepare-se. A multiplicação não vai parar. Boa noite, igreja. Oh, pode ser melhor, hein? Boa noite, igreja. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. A igreja está bem colorida, está bem animada. É bom quando a gente tem Jesus no coração, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela assim, ó, você tem Jesus no seu coração? Não precisa me responder, fala para ela, não precisa responder, espera um pouquinho. Se você tem Jesus no seu coração, fala para ela, se você tem Jesus no seu coração, levante sua mão e dê um glória a Deus bem alto para ele escutar. Olha, deu certo a foto? Saiu legal a foto? Gente, isso aí foi só para uma foto, estou brincando. Pessoal, esse é o momento no qual também a gente gostaria de conhecer você que está visitando a nossa igreja pela primeira vez. A gente tem alguém que está visitando a igreja pela primeira vez? Estou vendo ali dois jovens, amém? A média aí dos 30 anos, toma posse, irmão. Pedir os consolidadores vão se aproximar, gostaria de dizer que você é muito bem-vindo, fica à vontade, hoje é um culto de multiplicação de célula, você que às vezes está se sentindo um pouco deslocado, não se preocupe, você faz parte também da família de Deus, ok? Você está junto conosco, e a nossa intenção é que o ano que vem você possa estar numa célula também, amém? Queridos, nesse momento agora gostaríamos de chamar aqui à frente, nós teremos alguns testemunhos, aonde Deus tem feito maravilha na vida dessas pessoas. Primeiro é a Maiara, depois é a Vera e o Diego da célula Oásis, o Fernando e a Jéssica também. Gostaria que vocês pudessem se posicionar aqui. Jéssica da célula Tia Verinha, tá? Estou vendo aqui. Maiara. Fernando. Nós vamos conversar com você, Maiara. Você quer ser a primeira? Respira fundo então. Você é a Jéssica? A Vera e o Diego. Seja muito bem-vindo aí. Beleza, o Fernando e a Jéssica também chegou aí. Então vamos começar. Respirou? Quem vai falar? Graça e paz, igreja. Sou o Diego, faço parte da célula Oásis, tenho 38 anos, casado com a Vera, minha esposa, o Heitor, meu filho, Gabriele. E a nossa transformação começou no dia 12 de janeiro, no segundo domingo. A gente veio ao culto, a igreja nos recebeu super bem. Eu não esqueço a palavra que o pastor deu para a gente, chamou a gente à frente. Quando a gente veio à frente, ele falou para a gente receber, quem receber Jesus, venha dar-se um passo à frente. Nesse momento a nossa vida transformou. A gente era um casal comum, vivia em festas, rodeado de pessoas. Desde o momento que a gente aceitou Jesus e começou a caminhar, essa caminhada maravilhosa de transformações, conquistas, muitas pessoas se afastaram da gente. E a célula Oásis, o Éder, nosso líder, a Hilma, vem nessa caminhada com a gente que é surreal, é incrível. As pessoas que se afastaram, muitos desacreditaram, duvidaram do que a gente ia fazer, da nossa decisão. E
aos nossos sonhos. O primeiro foi essa conversão. A gente conseguiu realizar um sonho em um ano, menos de um ano, a nossa casa própria, do jeitinho que a gente queria. E a Célula Oásis, na segunda-feira, o Éder nos mandou a mensagem, a gente foi. Quem não participa, vai, porque é um momento único de compartilhamento, de aprendizado, de comunhão. E esse mês a gente batizou também, fizemos o curso de batismo, nos batizamos. A pastora, a pessoa incrível. E agora vamos estar caminhando aí para a gente ir num encontro agora, seguir em frente. Boa noite, igreja. Meu nome é Vera, né? Boa noite, igreja. Meu nome é Vera, como ele diz, esposa do Diego. Eu acho que ele falou tudo. E assim, uma coisa que eu quero ressaltar, procure uma célula. A célula é muito importante, ajuda muito. Eles acolhem a gente muito. Então, uma dica que eu deixo, não deixe de procurar uma célula mais próxima da sua casa, que é muito importante para o crescimento da gente. E assim, nos ajudou muito e tem nos ajudado e vai nos ajudar muito. A paz do Senhor, igreja. Meu nome é Maiara, igual o Tiaguinho disse. Eu estou aqui na igreja há 11 anos. E desde que eu cheguei, eu sempre fiz parte de célula. Mas eu nunca quis a célula. E sempre que chegava perto, que era para eu assumir alguma responsabilidade, eu dava um jeito de dar assim uma fugidinha e passar para outra. E em 2019, o Senhor me confrontou a ter um compromisso maior. E eu falei para ele assim que eu só ia ter uma célula o dia que ela pudesse ser na minha casa. E eu guardei isso no meu coração. E muita coisa veio acontecendo nesse tempo e tudo. E desde que a gente foi para a célula Touch the Sky, eu e o Leandro, nós já fomos como líderes em treinamento. E naturalmente, né, na multiplicação, a gente teria que abrir a nossa célula. Mas eu não queria essa célula de jeito nenhum. E aí a gente foi trabalhando, o Senhor foi falando no nosso coração, foi usando a Tassi, que era a nossa líder, para estar falando com a gente. E assim, se fosse no meu tempo, do meu jeito, esse ano a gente estava abrindo a célula na nossa casa. E no ano passado, com um mês que a gente tinha casado, que a gente estava na nossa casa, o Senhor trouxe isso ao meu coração. Ele não falou para mim que quando eu tivesse a minha casa eu ia abrir a célula? Então, o que ele estava esperando? E nós tomamos a decisão de abrir a célula. E agora, em outubro, fez um ano que a gente tem a célula na nossa casa. O meu sofá está sujo, a minha cadeira está suja, a minha parede está suja, mas muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. O seu sofá ser limpa, a sua casa ser limpa, a sua cadeira ser limpa, mas a pessoa que vai na sua casa não vai na minha. A pessoa que mora do lado da sua casa, às vezes, não vai lá em casa. A pessoa que é minha amiga, às vezes, não vai na sua casa, ela vai na minha. Então, hoje, a gente olha para a nossa casa, tem as marcas da célula, tem vidas sendo restauradas. Nós somos falhos, nós somos humanos, mas a gente escutou de um casal esses dias. Se a gente tivesse deixado para abrir a célula esse ano, talvez eles nem estariam na igreja mais, porque eles tiveram a oportunidade de serem acolhidos ali pelo Senhor. Graça e paz, igreja. Me chamo Fernando, aqui ao meu lado, minha digníssima esposa, Daniele. Nós dois somos exemplo, né, do que é pessoas transformadas por uma célula. Antes da gente começar a congregar aqui na igreja, nós éramos membros de uma célula daqui da igreja. Nós não conhecíamos a igreja, mas nós fomos recebidos por uma célula. E isso nos moldou, nos transformou, nos fez capazes de aceitar Jesus realmente em nossos corações, e nós o convertemos um dia.
E há exatos 2 anos atrás, nós estávamos sentados aqui numa dessas cadeiras da igreja, e a dinâmica desse dia da multiplicação era diferente. O líder de célula vinha e os seus membros vinham depois. E ficou eu e minha esposa para trás, que nós não estávamos participando de nenhuma célula. E nesse dia, nós fomos tocados a voltar a participar de uma célula. E um dia, num culto, mediante a pregação do pastor, a palavra veio aos nossos corações quando o pastor disse: cuidem dos meus filhos, que eu cuidarei dos seus. E isso despertou em nossos corações em abrir uma célula. Nós abrimos a célula Frutos do Espírito, e hoje nós estamos recebendo as pessoas que Jesus coloca no nosso caminho. Nossa vida transformou, nossa vida está sendo mudada, e a nossa célula também. Hoje nós somos muito gratos por ter na nossa célula a presença dos nossos filhos, a presença da minha família, que é o nosso principal objetivo por célula, é ajudar na conversão, principalmente dos nossos familiares. E hoje nós temos eles participando da nossa célula. Então nós somos muito gratos a Jesus por essa oportunidade, e queremos agradecer de coração ao empenho dos nossos pastores em dedicação e nos dar apoio para continuar mantendo a nossa célula de pé. Agradeço a todos. Bom, meu nome é Jéssica, para quem não me conhece, eu sou da multiplicação de célula da Verinha. Quando a Verinha falou para mim, a Valdirene e o Marcone, ela falou assim: vocês agora vão ser líderes de célula. Naquele momento ali já me veio o medo, a ansiedade, mas talvez se não fosse o jeito que ela tinha abordado, hoje eu não estaria aqui. E eu senti assim no meu coração que foi Deus nos convocando naquele momento ali. E também assim, a célula, eu vejo um cuidado de Deus pela minha família. O meu marido na pandemia estava assim meio frio. E na minha casa também está tendo o GD. E eu vejo assim o Senhor trabalhando nele, mudando. E hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, veio a minha família assim, abrir a casa. Quando eu chego do meu trabalho, que eu abro o portão lá de casa, eu olho assim no reino espiritual, que aquela garagem ela não é mais só uma garagem. Ela é uma pequena igreja do Senhor. E também assim agradecer a Verinha, porque nos momentos de angústia, medo, é bom a gente ter esses amigos de Jesus que o Senhor coloca em nossas vidas. Porque nesses momentos, ela ali com a palavra de aconselhamento, abrandava o meu coração. Eu sentia Jesus falando comigo o tempo todo. Também a Valdirene também, que é uma pessoa assim, que eu amo de coração, que ela me dá muitos conselhos também. É o Senhor falando através da vida dela comigo também. E também assim eu vejo o cuidado de Deus, as pessoas assim agradecendo, quando o Marcos Davi, que recebe as pessoas para a gente, às vezes quando a gente não dá de receber, eu vejo as pessoas no finalzinho da célula agradecendo, por ele ali estar recebendo, ajudando. Então assim, o cuidado de Deus é uma bênção, é maravilhoso. Eu falei para o Senhor que quando a Verinha falou que nós ia ser líder de célula, eu falei assim: Senhor, eu quero que ela receba essa oportunidade, eu quero que ela venha fazer esse outro trabalho para o Senhor. Não estou falando que dependia de mim, mas eu queria ver ela à frente mais nessa oportunidade que o Senhor estava falando para ela. Então assim, a seara do Senhor era grande. Então, seja essa bênção na vida de outras pessoas, para que outros cresçam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de agradecer a todos. Pode retornar para o seu lugar. Queridos, dê uma salva de palma para Jesus na vida dos nossos líderes de célula. Amém. Muito bom. Agora nós vamos ter mais um momento de louvor. Gostaria de chamar aqui os nossos levitas. Vocês estão prontos para adorar mais um pouquinho? Estão com o coração fervendo nessa noite? Aleluia, então vamos celebrar, porque hoje é dia de festa. Aleluia, se coloque de pé, querido.
A presença dele está aqui nessa noite. Você pode dizer assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o nosso desejo, é o desejo. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A sua glória, Senhor, nós queremos experimentar, nós queremos ver. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença.
provar da sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Esse é o desejo do meu coração. Por tua glória, diga Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Quantos têm sede de sol? Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a sua graça já me basta. E eu só quero tua presença. Os apaixonados, chega hoje. Hoje não vou te pedir nada, Senhor. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a sua graça já me basta. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Eu só quero ficar aqui, Jesus. E eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Eu só quero ficar aqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero. Diga isso com toda a sua força. Hoje. Quantos corações apaixonados. Pra te dizer que a tua graça já me basta. Aplauda o nome dele, querido. Tua graça me basta, Senhor. O teu favor, Senhor, nos basta. A tua presença é tudo que queremos, Jesus. O Santo de Israel, a quem adoramos. Tudo é para ti, Senhor. Essa festa é para ti, Senhor. Essas células são tuas, Jesus. Cada fruto a ti pertence, pois tu compraste na cruz do Calvário a cada vida, Senhor. E nós te adoramos nessa noite, declarando que a ti é a glória, a ti é a honra e eternamente o louvor, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas células, pelas vidas que o Senhor tem trazido para estar conosco, ó Pai. Obrigado. Você pode agradecer ao Senhor.
você que é líder de célula, você que está aqui nessa noite, agradecer ao Senhor pelo irmão que está do seu lado. Foi o Senhor mesmo quem nos trouxe para estarmos aqui nessa noite adorando. Você pode fechar os seus olhos por um instante e declarar o seu amor a Ele nessa noite, porque somente Ele é. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Você pode cantar santo, 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 Deus poderoso, Deus poderoso. Ele é santo, Ele é santo, 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 Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que te descreva, Jesus, que te descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Oh, santo, santo, Deus poderoso, Tu és poderoso, Senhor Jesus. Santo, santo, Deus poderoso. Declare que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, santo. Somente Tu és santo, Senhor. Único és o Senhor Jesus. Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Santo, santo, Tu és santo, Senhor. Deus poderoso, não há outro igual, não há outro igual. Só Tu és santo, santo. Não há outro igual. Só Tu és santo, santo. Não há outro igual. Não há outro igual. Só Tu és santo, santo. Não há outro igual. Declare mais uma vez. Não há outro igual. Só Tu és santo, santo, Deus poderoso. Santo, 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 te adoramos, Deus poderoso. Não, acabou.
Glória a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela. Assim, que bom que você veio. Bom estar aqui, louvando a Deus com você. Queridos, nesse momento agora, nós vamos chamar aqui à frente todos os nossos líderes de célula. Primeiro eu queria convidar os pastor José Gino, pastora Zilda, e na sequência nós vamos chamar aqui os nossos líderes de célula. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus na vida dos nossos pastores. Pastor Zé Gino continua ativo ainda. Academia 3 vezes por semana, pedalando 2 vezes por semana e uma cavalgada no sábado. Domingo, preparação para o culto mais tarde. Glória a Deus, amém. Queridos, estamos felizes. Nós gostaríamos de chamar, à medida que nós formos chamando o nome dos líderes de célula, ele pode se deslocar até aqui ao altar, por favor. E a sua célula pode fazer barulho, a do lado também pode, a outra também, amém? Então vamos começar aqui com a célula Acolhimento em Cristo, Marco Raposo e a Madalena. Amém? Na sequência tem o Célula Alto Monte, Fabrício e Franciele. Cadê eles? Célula Back Home, Dani e Eliene. Nossos líderes adolescentes. Cadê você, Dani? Dani apareceu aí? Dani e Eliene. Olha, vamos na sequência. Célula Brasas Vivas, Rafael e colíder Maria Eduarda. Vem pra cá também, Rafael. Célula Diante do Trono, Joel e Lia. Vamos lá, pode fazer barulho. Célula Fruto do Espírito, Fernanda e Daniela. Pode bater palma, gente, pode bater palma. Célula Kadosh Ceifeiro, Tio Luiz. Aê, Tio Luiz. Pra cá, Tio Luiz. Kadosh Ceifeiro Zoom, Eliane. Kadosh Ceifeiros 2, o Robson e a Terezinha, cadê eles? Vem pra cá. Célula Leão de Judá, Tia Verinha, cadê a Tia Verinha? Célula Luz do Mundo, o Dudu e a Daniela. Célula Oásis, Éder e Rilma. Ó, que é isso? Eita glória. Célula Renovo, Nando e Lude. Ó, dá mais um grito aí pra nós. Célula Resgatando Vida, o Júnior e a Cláudia. Célula Rosa de Saron, Leandro e Valquíria. Ó, o que é isso? Célula Semeadores e Ceifeiro de Cristo, a Cássia e o Rodrigo. Vem, tia Cássia. Célula Ser Livre, João e Leila. Vem pra cá, tia Leila. Célula The Chosen, o Gustavo e a Larissa. Nossos líderes também de adolescentes. Célula Touch the Sky, a Tassiana. Célula Young and Free, a Priscila mais o Thiago. Célula Sarça Ardente, o Aterson mais a Juliana.
Célula Conecte o Leandro mais a Maiara. Cadê a pastora? Cadê a pastora? Pastora Zilda, chama ela aí, por favor. Pastora Zilda. Só um minuto, segura a onda aí, galera. Só um minutinho. Vamos continuar a festa. Pessoal, dando sequência aqui agora, nós vamos convidar os novos líderes de célula. E desde já eu já queria que você desse uma salva de palma para Jesus na vida dos novos líderes de célula, amém? Tem que ser mais forte, glória a Deus. Queria chamar aqui a Kadosh mais um, a Viviane. Uma salva de palmas. A nossa nova líder de célula também, célula âncora, Valdirene mais o Hamilton. Cadê eles? Célula Open the Sky, Claudiana e Anderson. Célula Touch the Live, a Elaine, aliás. Elaine. Célula Sal da Terra, Igor e Gabriela. Célula Efatá, Suzana e o Bertim. Glória a Deus, amados, somos felizes. Vamos orar para os novos líderes, para os líderes que estão mais antigos nesse momento, agradecer a Deus pela vida de vocês. Também pedir à igreja para estender a mão para cá. Ó, gente, o negócio é ao vivo e nós ficamos sabendo aqui que tem mais uma célula alfa. Cadê a célula alfa? A Jéssica e o Marcone. Ah, muito bem. Quem? Neile Clayton, também tá aí? Cadê eles? Ah, estavam aqui. Uma salva de palmas para Jesus na vida dos nossos irmãos. Vamos chegando para cá. Glória a Deus. Amém, amados. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, queremos orar ao Senhor pelas células, pela multiplicação das células, Senhor, pelas novas células que estão sendo levantadas para atingir a cidade de Araxá, para que possamos continuar fazendo discípulos de todas as nações e que os discípulos que nós venhamos fazer, que eles possam também fazer discípulo. Queremos abençoar todas essas pessoas novas que o Senhor tem levantado, que o Senhor possa trazer graça aos seus corações e que no abrir da boca deles o Senhor dê a palavra com autoridade e que eles possam ser cuidadores de pessoas. Oramos também pelas pessoas, todos aqueles que o Senhor tem levantado como líderes de célula aqui na igreja, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, cada casal, cada lar, Senhor. Nós abençoamos na autoridade do nome de Jesus e profetizamos e te louvamos, Senhor, pelas células futuras que virão, Senhor, muitas que o Senhor vai ainda trazer para que eles possam ser líderes de célula e que nós possamos realmente cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, que é ganhar a cidade de Araxá para Jesus Cristo. Por isso nós oramos profetizando vida sobre cada um deles, que eles sejam geradores de vidas, em nome de Jesus. Amém. Você quer falar? Glória a Deus. Estamos muito felizes porque nós atingimos aqui, gente, o nosso objetivo ano passado. Nós falamos que
nós atingiríamos 37 células. O Tiaguinho vai falar aqui, você falou das crianças. Fala as células das crianças aí para nós, porque os pequenininhos não estão aqui, mas eles estão aqui listados como células. Nós temos a Kadosh Yeshua, Sky Kids, Oase Kids, Leão de Judá Kids, Rosa de Saron Kids, Kadosh Kids 2, Atos 29 Kids e Acolhimento Kids também. Glória a Deus, salva de palmas, gente, pelas crianças, pelas células que estão cuidando das células das crianças. Então, gente, nós falamos, eu ano passado, no início do ano eu falei assim, olha, nós vamos multiplicar e vamos atingir 36 células. E nós conseguimos 37 nessa multiplicação. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, aleluia. E o ano que vem, nós já profetizamos que cada célula aqui vai gerar mais uma célula. Cada célula aqui vai discipular mais vidas, vai estar ganhando vidas. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito das células. São pequenas igrejas, ali a nossa igreja nas casas, essa asa da pomba. E nós nos alegramos porque estamos aqui com esses líderes maravilhosos, cumprindo esse propósito maravilhoso do Senhor, que é cuidar bem das ovelhas. E eu sei que ovelha sadia dá boa cria. Você dá uma salva de palma para todos os líderes e para os líderes que estão aqui recebendo essa missão e esse novo desafio de perseverar com o propósito que Deus tem entregado nas mãos de cada um, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Nós agradecemos a todos e ano que vem, gente, uma multiplicação maravilhosa. Frutificação. Nós declaramos que vocês são frutíferos e que as células de vocês são frutíferas. Amém? Então, agora eu gostaria que só os supervisores e os supervisores estivessem aqui conosco e até o próximo ano na multiplicação, amém? Que nós vamos dobrar isso aqui, ok, gente? Eu creio que a multiplicação é isso aí, é gerar vidas novas aos pés do Senhor Jesus. Então nós vamos ungir agora os supervisores. Pode falar. Os nossos supervisores são a tia Verinha, tio Luiz, Tassiana, a tia Leila e o Dudu também. Queridos, eles são os supervisores. Tem mais não? Só a Leila. São os supervisores das células. O que são supervisores? São aqueles que vão supervisionar as células que eles multiplicaram. Então, eles vão cuidar desses líderes de célula e assim toda a igreja vai estar conectada e bem cuidada. Essa é uma visão maravilhosa que Deus tem nos concedido através da Igreja Batista Central, tem nos abençoado com esse mover tão maravilhoso, tem nos contagiado e eu creio que agora é a igreja sem paredes. Nós estamos cuidando e olhando para os perdidos. É isso que Jesus mandou que nós fizéssemos. Buscar as ovelhas perdidas e cuidar bem delas. Então, nós vamos ungir os supervisores agora, para que possam receber essa unção. Gente, depois que eles atingirem um certo número de células, eles passam a ser coordenadores. Você que ainda não multiplicou, multiplique-se, porque você também vai supervisionar. Depois dos coordenadores de área, aí vão ser os pastores de área. Deus, Ele recompensa o trabalho dos seus filhos, sabe? Ele recompensa não somente nos céus, mas tem uma recompensa já aqui na terra, da alegria de cumprir a missão e trabalhar e servir ao Senhor de uma maneira excelente. Um modelo que Ele tem nos dado, um modelo que é certo, é certeza de salvação e de vida eterna a todos aqueles que se propõem a trabalhar para o Senhor e a servi-lo. Então vamos ungir, o pastor vai
vai ungir cada líder, cada supervisor agora, em nome de Jesus. Como supervisor de célula, que o Senhor dê graça a ele, unção, que ele possa continuar realizando o propósito que o Senhor tem para a vida dele aqui na terra. Oramos e profetizamos vida sobre ele em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela vida do Carlos Eduardo, que o Senhor tem levantado como supervisor de células, que o Senhor possa capacitá-lo, que o Senhor possa abençoar, trazer graça sobre a vida dele, e que em nome de Jesus o nome do Senhor seja glorificado na vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Senhor, ungimos a tua filha como supervisora de célula, que o Senhor possa trazer graça ao seu coração e que o Senhor possa usar ela para a glória do teu nome, que ela seja multiplicadora de alma e que o Senhor mesmo esteja capacitando a vida dela. Nós ungimos e profetizamos vida sobre ela em nome de Jesus. Amém. Senhor, oramos pela tua filha, consagramos ela ao Senhor, ungimos a vida dela para que o Senhor possa continuar através dela abençoando vidas, Senhor, que ela possa continuar, Senhor, realizando o propósito, a obra que o Senhor tem para o coração dela, de multiplicar vidas a cada dia diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. No João, coloca. Senhor, em nome de Jesus, ungimos esse casal como supervisores de célula, que o Senhor esteja capacitando a vida deles, que a bênção deles venha direto do coração do Senhor para o coração deles, que eles venham achar graça diante dos seus liderados, e que o Senhor possa renovar suas forças, trazendo graça e capacitando a cada dia, Senhor, para realizar a obra que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Nós somos gratos ao Senhor pela vida deles, oramos e profetizamos vida sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Aleluias. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam frutíferos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Amados, nesse momento agora nós vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos, oferta. Queremos agradecer você que fez depósito bancário ou colocou na caixa do correio. E nós temos dito que a maior manifestação que pode ocorrer na nossa vida é quando nós somos o primeiro a separar os nossos dízimos e entregar ao Senhor. Isso significa que o Senhor ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Quando nós não fazemos isso, significa que o dinheiro ocupa o primeiro lugar. Mas quando nós temos essa fidelidade com o Senhor, honrando o Senhor e colocando Ele em primeiro lugar, quando nós fazemos isso, somos ricamente abençoados. Enquanto o louvor vai continuar adorando, você pode ter a oportunidade de trazer o seu dízimo, a sua oferta e consagrar ao Senhor. Transformou nossos
Glória a Deus, amados. Se você trouxe o seu alvo, tira da sua Bíblia. Vamos orar. Nesse momento nós oramos pelo nosso local de trabalho, oramos pelos nossos alvos, pelo 4x4, a leitura da palavra do Senhor. Estamos terminando o livro de Ezequiel. É o 9º ano que a igreja lê junto todos os dias, 4 capítulos da palavra do Senhor. No dia 30 de novembro nós estamos terminando em Malaquias, o último capítulo da leitura da Bíblia. Começamos em Mateus, fizemos o Novo Testamento, voltamos para Gênesis, e vamos caminhar até Malaquias, até o dia 30 de novembro. E também oramos pelo nosso TSD, tempo a sós com Deus, que praticamos todos os dias antes de sair de casa. Então levante o seu alvo, vamos orar. Senhor, queremos orar pelo nosso local de trabalho, porque dali o Senhor nos dá o leite, o pão e o mel. Te louvamos, Senhor, porque é melhor dar do que receber, e nessa noite nós estamos devolvendo a parte que é do Senhor, e nessa devolução existe uma bênção, em que o Senhor diz que, por causa da nossa fidelidade, o Senhor repreenderia o devorador para que ele não tocasse nas nossas finanças. Por isso que o Senhor possa nos conceder boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, Senhor, e que o Senhor também abençoa de onde nós temos tirado o leite, o pão e o mel, e que o Senhor venha nos colocar como cabeça nesse local, Senhor, nos abençoando e tirando do nosso meio as enfermidades. Oramos também pelos nossos sonhos, que o Senhor mesmo tem colocado no nosso coração. Cada um daqui dos teus filhos tem sonhos, tem desejo de crescer, de avançar, de conquistar, e sabemos que nós fazemos isso através dos sonhos. E os sonhos nós não olhamos com os olhos materiais, mas olhamos com os olhos espirituais. E muitas vezes ficamos grávidos desse sonho. E esses sonhos são concretizados na nossa vida. Que o Senhor esteja nos abençoando, para que no dia 31 possamos olhar para trás e profetizar e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado. Oramos pelo 4x4, a leitura do livro de Ezequiel, que o Senhor continue nos abençoando até o término, até chegar a Malaquias, e que no próximo ano venhamos continuar lendo a palavra do Senhor todos os dias, que o Senhor possa escrever na tábua do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Te louvamos também pela oportunidade de fazer o TSD, a oração diária, o tempo a sós com o Senhor, onde falamos com o Senhor de coração para coração, tempo precioso. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Fala para o seu irmão do lado: meus sonhos serão concretizados. O Senhor vai me colocar a cada dia como cabeça e não como cauda, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês pudessem receber a pastora Zilda com a salva de palmas para Jesus. Ela vai trazer uma palavra para o seu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, queridos, graça e paz. Que alegria estarmos aqui para falar hoje do Espírito Santo de Deus e dos milagres. Os milagres que Deus ainda faz milagres. Você crê? Amém? Você acredita que Deus opera milagres na sua vida? E você tem visto esses milagres acontecerem na vida dos irmãos? É por isso que nós estamos alegres, porque nós estamos testemunhando aqui que vidas saudáveis, vidas que oram, que se enchem da palavra, compartilham, crescem, frutificam, multiplicam e são saudáveis. Aleluias! Gente, hoje nós vamos estar falando exatamente disso, como que é ser igreja cheia do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Como, então, nós vamos observar como ficou a igreja primitiva quando Jesus sobe aos céus. E aqueles discípulos estavam entristecidos, porque Yeshua, o Salvador, aquele que fazia milagres, ele subiu e agora ele prometeu que ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Mas quando? Como? Então, ele falou: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram, e eles ficaram orando ali, e eles receberam o Pentecoste, individualmente, cada um recebeu como uma chama de fogo na sua vida. O Espírito Santo, Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, e a igreja foi
enviada, uma igreja viva, uma igreja primitiva, que era apostólica, que operava nos dons do poder do Espírito Santo de Deus, trazendo transformação. Mas imagina que eles começaram e eles não pararam. É isso que nossa igreja tem que fazer. Nós começamos e nós não vamos parar. Diga comigo, sem parar. Nós somos uma igreja que não para. Nós não paramos nessa experiência que nós temos. Muitas experiências e os milagres aconteceram, acontecem, vão continuar a acontecer até o dia que Jesus nos levará. Então, essa igreja é uma igreja, a igreja primitiva, ela era viva, ela era transformadora, ela revolucionou o mundo, ela virou o mundo de cabeça para baixo. Aqueles apóstolos, eles foram cheios do poder de Deus, eles se entregaram corpo, alma e espírito. Eles estavam, como a Jéssica falou aqui, eu ia abrir célula, mas eu estava com medo, mas de repente ela recebeu o poder de Deus na sua vida, encheu de coragem, e olha, hoje a célula é uma realidade. Ela está ali, abriu a sua casa para salvar, para que as vidas venham, sejam salvas, sejam livres, sejam libertas. Esse é o poder de uma igreja que ora, um poder de uma igreja transformadora, que tem as marcas do Espírito Santo de Deus, que é cheia do poder de Deus. E eu creio que aqui estão aqueles que estão cheios do poder de Deus. É verdade? Então dê glória a Deus. Porque só podemos ter vida e sermos discípulos, apóstolos, e fazer uma obra quando nós recebemos o poder transformador do Espírito Santo. Então, eles não pararam, mas eles oraram constantemente, e nós vamos avançar. Glória a Deus. Nós vamos avançar, igreja. Você crê? Então dê uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus, que hoje te reveste, que hoje te dá dons, te dá poder, te faz com que você frutifique no amor de Jesus. Esse é o fruto do Espírito Santo de Deus, que quando você se tornou uma nova criatura, recebeu Jesus na sua vida, você tem agora um outro aspecto, você tem esse fruto. Todos, você fala assim, eu não consigo. Não é você, é o Espírito Santo dentro de você. Você é casa, você é templo, e agora você recebeu esse fruto do Espírito Santo de Deus para se desenvolver na sua vida, os atributos do Espírito Santo. Olha que lindo, os dons que você recebe quando você é batizado no Espírito Santo. Você nasceu de novo, você arrependeu dos seus pecados, e você agora tem uma nova vida em Cristo, e agora você recebeu dons do Espírito. E se você ainda não opera nesses dons, peça ao Espírito Santo, porque Ele dá a quem lhe pede. É Ele que distribui, é Ele que dá diversidades de dons. Para quê? Para que você trabalhe para a igreja, trabalhe para Jesus e faça essa obra tão maravilhosa que aqueles apóstolos fizeram. Foram destemidos, eles perderam medo de tudo, eles estavam ali frente a frente com a morte, e eles se entregaram, e todos, menos João, morreram de morte trágica. Esta é a igreja viva, esta é a igreja que transforma, transformadora, e é essa igreja que a Igreja Batista se propõe, uma igreja em células, uma igreja que vive o amor de Cristo e transforma o mundo. Você crê? Então diga assim, eu sou um agente de Cristo que transforma o mundo. Você crê? Amém? Tudo é pela fé. Então eu vou te convidar para que você leia comigo Atos 2, 42, 47. Vamos ler rapidamente esse texto tão maravilhoso, tão importante na palavra, que trouxe essa revolução, impactou o mundo inteiro, e através do Espírito Santo. Vamos ler lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra, que hoje alegra o nosso coração, nos exorta a perseverar, Senhor, e nos garante, Senhor, que se nós permanecermos na Tua casa e irmos de casa em casa, Senhor, na comunhão dos irmãos, Senhor, Tu vais fazer milagres maravilhosos nas casas, nas vidas e nesta cidade. Nós cremos em nome de Jesus. Você concorda? Dão glória a Deus. Amém. Podeis assentar, gente. Olha, essas maravilhas foram feitas em Atos. Isso é incrível, não é verdade? Então, acredita, né? Eu acredito que todos nós gostamos de milagres. Todos nós queremos presenciar milagres. Que maravilhas. Mas nós não podemos correr somente atrás dos milagres. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, receber o poder do Espírito Santo, para que nós possamos trabalhar na casa do Senhor, como a Bíblia diz, que Deus não muda. Até hoje, e hoje Ele faz milagres, e hoje eu creio que Ele quer fazer muitos milagres na sua vida. Não sei qual é a sua necessidade, se na área financeira, se na área conjugal, ou no seu trabalho, sabe, Deus quer abrir portas, Deus quer fazer milagres, Deus quer que nós tenhamos tanta intimidade com o Senhor, que dia, sabe, se você acorda, você já dá bom dia ao Espírito Santo, você já pede o Espírito Santo para te guiar em toda a verdade. Os paracleto, o Espírito Santo é o paracleto, quer dizer amigo e companheiro. Então nós temos que estar ligado ao Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa, e Ele mora agora dentro do nosso coração, para nos guiar, para nos exortar, para, sabe, te ensinar. Tudo que nós precisamos, o Espírito Santo está disponível para te entregar, para que você vá e opere maravilhas. Essa igreja crê nos milagres, amém? Glória a Deus. Nós temos testemunhado diariamente as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio. Sabemos que cada um, se buscar, se orar, se permanecer em unidade na casa do Senhor, orando sem cessar, sem cessar, só assim nós vamos perseverar e nós vamos, sabe, mudar a circunstância de quem está ao nosso redor, como exemplo, como testemunho, dando testemunho, enfrentando os desafios que são tão diferentes, tão diversos. O inimigo, ele tem, sabe, ali um plano para nos fazer parar, mas aquele que tem um propósito, aquele que entende qual o propósito da sua vida, que o Senhor já te deu, a sua origem, e veio, morreu, Jesus morreu, crucificado, derramou o sangue dele, para que ele enviasse agora, nos salvou, enviasse o Espírito Santo de Deus, queria nos capacitar, e nos daria dons para trabalhar, para a glória. Queridos, nós temos que entender que nós não vivemos mais para essa terra, nós somos eternos, nós somos um povo diferente, nós somos um povo de luz que brilha, que salga a terra, como o pastor pregou aqui. Por isso, esses milagres vão ser presentes na sua vida, se você diligentemente buscar o Senhor dia e noite, esperar no Senhor, como aqueles apóstolos estavam esperando, orando, jejuando, reunidos, juntos, unidos, porque é na unidade que o Espírito Santo atua, porque nós estamos em amor, e em amor nós vamos frutificar. Esses milagres, Jesus, ele identificou como que esses milagres, eles acontecem. Jesus ligou a fé aos milagres. Imagina, você tem um carro bom, um carro assim que é potente, tem um motor magnífico, e você
precisa que aquele carro se movimente, você vai andar naquele carro. Mas se você perdeu a chave, se você não tem a chave do carro, a ignição não vai funcionar. Então, a chave para ligar aquele carro é que vai fazer com que aquele carro funcione, com que aquele carro te sirva, com aquele carro que você tenha uma ferramenta para você caminhar. Assim também é Deus. Nós somos ligados ao Senhor na operação de milagres. Jesus fez isso. Ele ligou os milagres à fé. Então ele fala assim, olha, é pequena a tua fé ou grande a tua fé. Ele ainda dimensiona a fé. Então a chave para o acontecimento dos milagres na sua vida, na minha vida e na igreja é a fé. É a fé que vai remover montanhas. É a fé que nós, escutando, absorvendo no nosso interior a palavra, colocando em prática, perseverando, ouvindo o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de querer nos conectar, estarmos ligados, ouvir a voz dele. Porque hoje nós ouvimos voz de muitos, histórias de muitos na internet. Hoje o mundo está muito barulhento e nossa mente fica infestada de tantas coisas que o Senhor desagrada o Senhor, que entristece o Senhor. Mas eu tenho certeza, se você silenciar essas vozes que tanto te fazem, que te tentam, que te traz para um mundo, sabe, onde Deus já te separou, onde Deus já te tirou, sabe, essa voz de Satanás, ou da própria mente, dos desejos carnais, sabe, essas vozes, elas precisam ser silenciadas, porque nós temos que ter um tempo para escutar a voz do Espírito Santo de Deus. No Pentecoste veio um som, e esse som nós queremos escutar, estar atentos, sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, vai vir um som, vai vir um alarido, porque o rei vai estar chegando nas nuvens. E eu não sei se você sente a mesma alegria que eu sinto, sabe, de estar ligada, conectada com o Senhor, esperando esse momento, onde esse corpo que Ele nos deu, de barro, vai se transformar num corpo de glória, onde não haverá mais sofrimento, nem dor, mas estaremos para sempre manifestando a glória do Senhor, nesse corpo que está condenado à morte. Mas o Senhor vai nos vivificar através do doce Santo Espírito, porque o Espírito Santo atua, gente, desde a criação do mundo. Antes da criação do mundo é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é Deus que nos ensina, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele quer se comunicar com você. Então nós precisamos de receber esse dom da fé, para que esse milagre aconteça na sua vida. A fé é essa chave da ignição, ativando o agir extraordinário de Deus nas nossas vidas. Você compreendeu que a fé e o milagre estão juntos? Glória a Deus. Mas tem mais. O Espírito Santo de Deus, primeiro ponto, capacita o crente para fazer o que não está habilitado para fazer. Quando nós nascemos, queridos, o Senhor nos dá talentos para música, para desenho, para pintura, para várias áreas onde nós vamos nos desenvolver e trabalhar. Mas imagina, com uma oficina. Esses talentos são naturais, que nós recebemos quando nascemos. Então, na oficina, tudo que você trabalhar é morto. Por quê? Porque é material. Tudo que você produzir ali, numa oficina, é material. Mas o fruto, ele dá no jardim. Então, o fruto do Espírito tem vida. E nós frutificamos no jardim de Jesus. Então, é esse fruto que traz vida, e vida em abundância do Espírito Santo de Deus, que nos habilita aos dons e os frutos. Nós manifestamos os frutos para testemunhar que Deus é poderoso na sua vida, que Ele está te transformando. O fruto vai desenvolvendo à medida que você vai adquirindo a palavra, e o Senhor vai trabalhando no seu coração. E essa oficina, na oficina você trabalha, você tem ali, desenvolve os seus dons e talentos, mas tem um dom que vem de Deus, espiritual, divino, que é do Espírito Santo de Deus. E naquele dia, gente,
como que aqueles apóstolos foram habilitados? Eles estavam reunidos, temerosos. De repente, o Espírito Santo veio e eles começaram a falar em línguas, em variedades de línguas. Mas essas línguas, elas eram, será que era a língua dos anjos? Porque existe a língua dos anjos, as línguas dos homens. Ali estavam 120, eles receberam ali o Espírito Santo, esse poder. Começaram a manifestar, orar em línguas, mas eles começaram a fazer muito barulho. De repente, aqueles judeus que estavam lá, piedosos, devotos, eles correram para onde eles estavam, porque eles estavam muito felizes, que nem nós, sabe, gente? Eles estavam alegres, uma alegria exultante, diferente do mundo, que não pode nos dar do vinho, que não pode, da bebida, do alcoolismo, que é passageiro, que é mundano, que te destrói, mas eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. De repente, começaram a vir estrangeiros, elemitas e tantos povos, eles estavam ali visitando, e alguns moradores de Jerusalém, eles correram, e ali eles receberam também o poder do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em línguas. Um falava e o outro entendia, como foi no ouvido. Eles falavam a língua que eles nunca falaram, dos eremitas, e ali daqueles povos que eles não conheciam. Eles falavam aquelas línguas, e a pessoa que era daquela nação entendia o que o Espírito Santo estava falando. Mas nós recebemos, você pode receber também. Você pode receber, já vi um testemunho de um pastor que ele parou o culto e começou a orar em línguas, e uma japonesa, que ele começou a falar para a japonesa, e ela se converteu e começou a quebrantar no culto, porque o Espírito Santo atuou. Gente, mas nós vamos ter que correr um pouquinho aqui. Então o Espírito Santo te capacita, e ele é derramado sobre a igreja. Para que nós possamos, unidos, sermos cheios desse poder e receber capacidade. Como que ele te habilita? Ele te dá uma capacidade de pregar as boas novas, ele te dá a capacidade de testemunhar, ele te dá uma ousadia, que você fala, olha, não sou eu, mas é o Espírito Santo dentro de mim. Eles não foram para a universidade, nem aprenderam inglês ou outro hebraico, e nem nada, mas eles operaram através do Espírito Santo de Deus. Sempre quando uma pessoa é instrumento de Deus para a realização de um milagre, não se trata da minha capacidade. Por isso, tudo que nós fazemos é a glória do Senhor. Eu não posso pensar que uma pessoa, tem o dom de cura, de milagres, ressuscitou mortos. Não. Será que nós temos que dar glória ao homem? Não. Ele quer dizer que ele é mais espiritual? Também não. Quer dizer que ele recebeu um dom pela fé, ele opera naquele dom e o Senhor faz milagres acontecer. Não se trata da capacidade da pessoa, pois é o poder de Deus fluindo através dela. Não se trata de nós, mas do agir do Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo? Então diga, quem tem? Glória a Deus, que igreja avivada é essa, gente? Olha, então eu sei que o Senhor já te capacitou. Segundo item que nós temos que ver, o poder de Deus está sempre conectado ao propósito. Muitos dizem assim, eu quero o Espírito Santo, eu quero os dons, mas você já pensou para que você quer os dons? Como você vai usar? Por que você quer esse dom? Será que é para a sua grandeza, para te engrandecer? Não, gente. Gente, tudo é para a glória de Deus. Nada é para nós. Quando nós estivermos na glória, nós vamos estar somente como os anjos, adorando o Senhor, dizendo santo, santo. Não vai sobrar nada nosso. Não vai sobrar o nosso eu. Não vai sobrar nada. Os nossos desejos, não vai sobrar nada. Nós vamos ser adoradores, vamos ter Jesus, sermos como Jesus, adorando e glorificando. Jesus veio e glorificou o Pai. O Espírito Santo desceu e glorifica Jesus na sua vida. Glória a Deus. Amém? Então, gente, tudo é para a glória de Deus. Os dons nunca são dados para que você se assente sobre eles, mas para que você
e eu possamos usar para mudar e transformar o mundo. Glória a Deus, aleluia. Então, gente, chegou a hora de nós operarmos, sabe, através do Espírito Santo de Deus, não mais pela nossa sabedoria humana, pelo intelecto, por tanto de coisa que nós já aprendemos, e tanta coisa que existe hoje, sabe, e que te torna um humanista, sabe, tem tantos cursos hoje, que a pessoa, ela se embebeda tanto daquilo, que o lugar do Espírito Santo de Deus não existe mais. Agora está ele só o que ele quer, só o que eu que posso, eu que sou, eu que, já viu isso, gente? Eu consigo. Então o Espírito Santo, ele é muito gentleman, ele é educado. Então se ele te dá o lugar, se você consegue, pode ir. Eu fico te esperando mais na frente. Então é somente quando nós esvaziamos de nós mesmos, sabe, um vaso cheio, não tem jeito, sabe, do Senhor operar. Nós precisamos nos esvaziar do nosso eu, como Paulo falou, eu mortifico a minha carne, eu mortifico o meu eu, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Você tem isso com você, irmãos? Você já chegou nesse ponto? Mas que você chegue, que o seu desejo seja como de Jesus, fazer a vontade do Pai e nada mais. Isso é dedicação, é dedicar o seu tempo, é a sua vida totalmente para o Senhor. Deus deseja manifestar a sua presença, liberar a sua unção e te encher do poder de Deus. Você quer? Amém? Para que Ele possa te transformar. Né, aqui hoje, eu creio, né, que o Senhor ainda tem muitas bênçãos para você aqui hoje, para você. Gente, mas qual o propósito de um milagre? Qual o propósito dos milagres? Sabe, tem uma passagem daquele paralítico, que ele estava lá há quantos anos, e os 4 amigos tiveram notícia que Jesus estava em Cafarnaum numa casa, e a multidão se aglomerou ali, os fariseus ali, só para ver o que estava acontecendo e acusar Jesus. De repente, aquela casa ficou lotada de gente saindo para fora, mas 4 amigos daquele paralítico sentiram compaixão dele e falaram, nós vamos até ele. A casa não tinha como entrar, eles abriram o buraco no telhado, desceram aquele homem, e quando aquele homem chegou até Jesus, Jesus falou assim, por causa da sua fé, devido à sua fé, pela fé de vocês, eu digo a ele, teus pecados estão perdoados. Olha que interessante, Jesus não mandou que ele levantasse na mesma hora. Os fariseus logo ficaram, os doutores da lei ficaram indignados e começaram a blasfemar no pensamento, quem é esse? Será que ele é possesso com Beelzebu? Então Jesus, conhecendo os seus pensamentos, ele falou, olha, para que saibais que o Filho do Homem veio e tem autoridade para perdoar pecados, eu te digo, teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Oh, glória a Deus. Aleluia. Os teus pecados foram perdoados e hoje o Senhor decreta para você, levanta e anda, meu filho. Levanta e anda, minha filha, porque eu tenho para ti um propósito. Eu tenho para ti uma missão para você cumprir. O tempo é escasso, ele passa rápido, mas ainda há tempo. Ainda há tempo de trabalhar, ainda há tempo de reverter esse milagre, né? Jesus deixa bem claro que o maior milagre é a salvação da pessoa. Então, gente, olha, nós não fazemos nada para nós mesmos. Nós não fazemos, isso aqui não é uma confraternização, uma socialização de todo mundo. Não, aqui existe pessoas com propósito. Tudo que nós fazemos tem um propósito. De quê? De buscar as vidas, de buscar os perdidos, não nos cansarmos. Sabia que a longanimidade é o amor de Deus, que não se cansa. Então nós temos que ter essa longanimidade, de não julgar as pessoas, de querer resgatar as pessoas, que às vezes as pessoas, elas estão numa fase, elas estão vivendo algo, mas quem sabe, daqui uns dias o Espírito Santo está esperando. Ele é a longanimidade, ele tem a longanimidade que não se cansa. E ele tem os olhos naquela vida porque ama aquela vida, de tal maneira que ele, mesmo no último instante, ele é capaz de salvá-lo. Amém? Eu acho que nós, como homens, condenamos muito mais do que o Senhor. Nós temos muito mais julgamento para falar do que amor para dar. Você concorda? Amém? Então, gente,
escute isso, sabe? Antes do seu corpo ser curado, a sua alma precisa ser curada. Antes das suas finanças ser curado, a sua alma precisa ser curada. Antes de que o seu casamento seja curado, a sua alma precisa de ser curada. Então, busque incessantemente na palavra, sabe? Busque essa chave de fluir no Espírito Santo, porque Ele te ensina, Ele te fala, Ele te exorta e Ele te dá na hora certa o que você pode e o que você não pode fazer. O que você deve e o que você não deve. O que te convém e o que não te convém. Você fala assim, a igreja proíbe tudo? Não. A igreja não proíbe. Você tem o livre-arbítrio. Então, existe 2 caminhos diante de ti. E Josué, o Senhor fala, escolhe, pois, a bênção, para que vá e vivas, para que tenha vida. Medite na palavra dia e noite, para que você prospere. Quer prosperar, meu irmão? Medite na palavra dia e noite. Então, gente, lá em Marcos, o Senhor fala, vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Estes sinais te acompanharão. Falarão novas línguas aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão as serpentes. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe causará dano. E porão as mãos sobre os enfermos. E os doentes serão curados. Está aí dentro de você esse poder, essa autoridade, para que você exerça. Então, qual milagre você está esperando hoje de Deus? O que você tem buscado? O que você está precisando? Então, nós precisamos de buscar, sabe, esse Deus maravilhoso, porque Ele ainda faz milagre na sua casa e na sua vida. Glória a Deus. Concluindo, gente, olha, Deus é um Deus maravilhoso, que Ele te projetou de uma maneira tão perfeita. E Ele derramou o amor de Jesus, que é o amor dEle, o amor eterno, dentro do seu coração. O Espírito Santo para que te separar, te ungir, te capacitar, para te santificar, para que você seja edificado e para que você seja um instrumento de edificação para toda a igreja. E eu creio que esta igreja, agindo assim, testemunhando e frutificando, os lá de fora vão ver e vão querer correr para cá, vão querer correr para a sua casa, estar à sua volta e receber as bênçãos e os milagres. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que ora, uma igreja que faz células, uma igreja que cuida. Que igreja abençoada. Eu creio que Deus está nos abençoando e está nos dando um novo fôlego de vida. O vento está soprando. O vento quer dizer ruá. Esse vento que vem e traz vida. Aquele mesmo que o Senhor soprou sobre Adão e ele ficou de pé e ele viveu, é esse mesmo que hoje sopra sobre a sua vida. É Ele mesmo que muda as circunstâncias. As circunstâncias e o mundo vão desafiá-lo a distrair, mas não distraia. Prossiga nesse propósito, que é o propósito de alcançar vidas. Esse propósito, Deus liga, Jesus liga aí, o Espírito Santo te capacita para que você cumpra o propósito. O propósito é alcançar vidas, é salvação, é vida eterna. Sabe, se nós ligarmos a outros propósitos, nós não vamos cumprir o propósito de Deus. Só terminando aqui, queria contar uma historinha de um psiquiatra, Viktor Frankl. Lá ele começou a observar, lá nos campos de concentração, pessoas sofrendo, e aquele terror da tortura, definhando, uns não aguentavam, eles eram frágeis, então eles foram tão torturados, viraram esqueletos, e eles, para sair daquele sofrimento, eles se atiravam naquela cerca e eram fuzilados. Mas tinha outros que aguentavam firme, que não largaram de jeito nenhum. E ele perguntou, esse psiquiatra, qual que foi a diferença? É que uns tinham o propósito de ficar ali, resistir,
resistir, perseverar e ter a liberdade um dia. Os outros desistiram porque eles não tinham um propósito. Então, que você tenha esse propósito. O pastor quer que eu termine, já estou terminando. Então, eu creio, né? Pode ficar de pé, vamos orar. Que alguns estão aqui na beira do milagre. Não desista, continue firme a clamar, né? E você vai ter sua história, sabe, repleta de milagres e de poder e do Espírito Santo e conquista através do Espírito Santo de Deus. Eu vou passar para o pastor, que ele vai fazer um apelo aqui, quem está aqui pela primeira vez. Amém, amados. Glória a Deus. Feche seus olhos, dá a mão para a pessoa que está ao seu lado aí. Ore comigo. Feche os seus olhos, ore comigo. Fala: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu quebro toda maldição hereditária que tem vindo sobre a minha vida, seja dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós e da 4ª até a 10ª geração. Rejeito também todo contrato feito por conhecimento ou por ignorância com o reino das trevas. Declaro que esses contratos estão anulados e a partir de hoje eu sou de Jesus Cristo e a minha vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Pode soltar a mão do seu irmão. Este é um momento onde nós temos a oportunidade de decidir a nossa vida por Jesus. Então eu gostaria de saber, quem fez essa oração pela primeira vez na vida, levante a mão, nós queremos, amém. Deus abençoe. Quem mais? Glória a Deus. Fique de mão levantada em cima, né? Ali aquele grupo todo está levantando a mão ali, vai ter que vir aqui na frente, hein? Em nome de Jesus. Mais aqui do meu lado, quem está, fez pela primeira vez. Bom, na verdade nós queremos que todos vocês venham à frente, nós queremos orar por todos vocês. Você quer receber o seu milagre e você crê, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você que aceitou Jesus, você que veio ao culto, nós queremos orar nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto o louvor está orando, quem sabe você veio buscar o seu milagre hoje. Hoje é o dia do seu milagre. Venha à frente, venha à frente. Não vá embora, vem aqui, nós queremos orar com você. Não venha, venha. Vamos celebrar, Deus vai visitar o seu coração. Toma posse do seu milagre, toma posse da sua cura, toma posse da sua libertação, toma posse daquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Venha à frente com fé. A palavra do Senhor diz: aquele que crê verá a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Chega aqui perto do altar, chega mais para frente, venha, não vá embora, venha, vamos orar. Você não pode ir embora sem receber a bênção do Senhor na sua vida. Ore, canta lá. Líderes de célula, incentiva os liderados a estar aqui conosco. Vamos fazer um grande mover aqui. Venha adorar aqui. Vamos nos unir. É a igreja unida. Saia do seu lugar. Venha aqui. Se ajunte-se a nós e vamos adorar o Senhor, unidos na presença do Senhor. É assim que o Senhor quer que os irmãos vivam em união. Você que é líder de célula, traga os seus liderados. Venha adorar aqui conosco. Você que crê que Deus pode fazer algo por você nessa noite, diga amém. Amém. Feche os seus olhos e abre o seu coração. Em nome de Jesus, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós cobrimos o teu povo com o sangue de Jesus nessa noite. E que o Senhor venha trazer graça em cada coração.
Senhor, cada pedido, cada milagre. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que criou os céus e lançou as estrelas nos céus, lançou a lua, lançou o sol. O Senhor sabe o que a necessidade de cada um nessa noite. Que o Senhor esteja contemplando cada coração, cada vida nessa noite, e em nome de Jesus eu oro para que o milagre de cada um seja realizado. Portas que tem que ser abertas, abra-se. Enfermidade que tem que bater em retirada, sai agora do povo de Deus. Todo tipo de enfermidade vai saindo agora, vai perdendo as forças. Está escrito no capítulo 53 de Isaías que pelas pisaduras de Jesus você já foi sarado. Rejeita toda a enfermidade, ela não te pertence, ela pertence a Jesus Cristo. Nós oramos agora para que a bênção do Senhor inunde o seu coração e que você venha sair da casa do Senhor com alegria, com gozo, na presença do Senhor no seu coração. Oramos profetizando vida, declarando que todo o poder das trevas vai batendo em retirada do povo do Senhor. Todo vício, toda dependência, todo pecado vai saindo pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Yeshua HaMashiach, liberamos a unção que quebra todo jugo, liberamos a unção do teu Espírito sobre o teu povo. Espírito Santo, seja bem-vindo nessa noite. Sopra sobre o povo do Senhor, sopra sobre cada coração, sopra sobre cada casamento, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada trabalho. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, concede a bênção de vitória que cada um veio buscar nessa noite. Que toda porta fechada é fatá, abra-te, 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 abra, em nome de Jesus. Liberamos a graça do Senhor sobre o seu coração, sobre a sua vida. Recebe o teu milagre, recebe a bênção do Senhor sobre o seu coração, recebe a certeza de vida eterna, em nome de Jesus. Oramos, declaramos vitória sobre o seu coração, em que você seja um valente, uma mulher virtuosa, guerreira, que toma posse sobre a sua vida, em nome de Jesus. E você, como líder do lar, que você seja abençoado, que a bênção do Senhor esteja nos seus celeiros, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja acrescentando na sua vida a cada dia. Oramos, declaramos a bênção do Senhor sobre os teus celeiros, sobre a tua vida, sobre a sua despensa, sobre a tua casa, e que o Senhor te coloque como cabeça no seu local de trabalho, em nome de Jesus. Oramos profetizando vida. Receba agora a unção, receba o poder de Deus, receba o milagre do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, em nome. Receba o teu milagre. É o Senhor Deus poderoso. Creia no teu milagre. Glória a Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e todo Israel de Deus até a volta do Senhor Jesus. Tem a frase. Coloca a frase para mim, por favor. Deus ainda faz milagres. Vamos avançar sem parar. Buscar a presença transformadora de Deus, o vento e o fogo, até sermos uma igreja viva em chamas, que vive o amor de Cristo em células e transforma o mundo, gente. Glória a Deus. Você tem esse fogo, tem essa chama para incendiar os corações dos perdidos. Dão glória a Deus, aleluia. Jesus está presente aqui e o Espírito Santo está movendo no seu coração, em nome de Jesus. Shalom. Beijo seu coração. No mínimo 3 abraços e o louvor vai tocar aqui e você vai fazer uma festa aí, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Deus abençoe. Podemos alegrar aí. Se alegre aí com o Senhor.
presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvo.